Olá pessoal, essa aqui é mais uma edição do nosso podcast. O tema de hoje vai ser um pouco fora do comum em relação ao que a gente pretende fazer aqui no podcast, mas acabou sendo necessário, visto que é um tema pertinente para o que a gente quer discutir e apareceram pessoas fazendo essas críticas nas nossas páginas, nos nossos posts, etc. E é curioso como ainda essa ideia tão retrógrada ela é disseminada entre liberais, especialmente entre liberais que têm uma tradição, que vêm de famílias conservadoras, etc. Então, do que eu estou falando? Estou falando da ideia de livre fronteiras, de livre circulação, etc. Essa ideia ela era comum entre liberais e libertários de forma geral, mas ela perdeu muita força quando alguns nomes proeminentes, como o Hoppe, por exemplo, disseminaram a ideia de que a ideia de livre migração, na verdade, se tratava de uma espécie de assimilação forçada, de integração forçada, e ela, na verdade, seria um instrumento político dos socialistas, da esquerda, de forma geral, para dar cabo dos seus planos políticos, porque através dessa massa de imigrantes, entre aspas, ignorantes e pobres, eles conseguiriam mais políticas populistas. Essa ideia, é claro que ela tem algum fundamento, ela não é completamente absurda, mas, de uma forma geral, ela está errada. Ela não faz muito sentido. E a forma como as pessoas, mesmo quando as pessoas tentam ser sensatas em relação a elas, como eu vejo muitos youtubers fazendo, alguns nomes proeminentes do liberalismo fazendo, elas acabam sendo totalmente, vamos dizer assim, elitista. Eu não gosto dessa palavra, eu acho a palavra ridícula, mas é o melhor que eu consigo imaginar no momento. O que acontece? Eles dizem o seguinte, olha, não, eu concordo com a ideia de livre fronteiras, etc. Acho que deveria ser assim, mas não dá para ser assim enquanto a gente tem um governo populista que vai fazer política de pão e circo, que vai dar Bolsa Família para as pessoas, que vai proibir a gente de se defender e que não permite que a gente tenha armas e que a gente discrimine eventuais estrangeiros que a gente não gosta. Cara, isso é tão maluco, isso é tão sem sentido. Isso é completamente fazer o jogo do governo. Não tem nem muito o que dizer em relação a isso. A simples manifestação da ideia já mostra quão ridícula ela é. Então, eles simplesmente hierarquizam. Não, é mais importante respeitar o governo, vamos dizer assim. É mais importante respeitar essas formas de arbitrariedade que o Estado cria do que permitir a liberdade das pessoas. Então, em favor de políticas absurdas, em favor da manutenção e estabilidade de políticas absurdas, a gente vai ser conivente, no mínimo ser conivente, se não apoiar políticas que incentivem que reprimam a liberdade das pessoas de ir para onde elas quiserem, como agora é o caso do Trump, por exemplo. Os Estados Unidos está tendo um apoio, ou no mínimo uma conivência massiva entre os liberais e libertários de lá, basicamente porque ele seria esse elo de proteção, incrivelmente o elo de proteção do Estado, ele estaria protegendo o Estado americano, enquanto que talvez a vitória da Hillary lá pudesse ampliar esse Estado, essas políticas populistas que levariam a um colapso do Estado e por aí vai. Então é meio insensato, é meio absurdo, não faz sentido algum, mas ainda assim muita gente defende isso e é difícil saber a troco de quê. Certamente a troco de uma falsa ilusão de segurança, porque elas não percebem que enquanto elas argumentam que o Estado não é eficiente para nada, não é eficiente para restringir armas e assim gerar segurança, restringir drogas e assim gerar harmonia social, eles acham que o Estado restringindo circulação de pessoas, ele vai realmente conseguir controlar quem entra e quem sai, e ele vai realmente conseguir gerar algum tipo de ordem social a partir disso. Não vai, brother, não vai dar errado, vai dar errado, pode ficar certo que vai dar errado, como já está dando errado em vários países.
Mas, enfim, existe uma explicação teórica para isso também, que é bom mencionar, caso algum gênio venha falar dela, é que eles dizem que, independente disso, num território realmente livre, num Ancapistan da vida, etc., as pessoas não poderiam simplesmente invadir aquele território. Ok, isso é correto, mas vamos pensar um pouco. Será mesmo que não existe hoje um amplo mercado de migração? Ou melhor, existe. São chamados coiotes, traficantes de pessoas, etc. Essas pessoas trabalham com isso em vários países, mas infelizmente, dado a criminalização da prática, quem se envolve com esse tipo de transação comercial acaba virando marginal, acaba marginalizando o seu negócio, se envolvendo com milícia, pegando em armas e tentando eliminar a concorrente na base da força e por aí vai. Então, é isso que gera. É isso que ser conivente e apoiar essa política anti-imigração gera. Se a gente tivesse uma política, ou pelo menos uma neutralidade em relação a isso, a gente veria com certeza o florescer de um amplo mercado de intercâmbio de pessoas, de circulação de pessoas, inúmeros tipos de empresas se profissionalizando em torno disso, empresas gerenciando isso de várias formas. A gente não teria que ver situações absurdas como crianças morrendo na praia, enfim, cenas lamentáveis como aquela. Por quê? Porque as pessoas preferem apoiar um Estado gigante, apoiar políticas populistas, elas preferem manter a ordem social, entre aspas, desses governos insensatos que vão ampliando o déficit público, gerando dívida para as futuras gerações, e, enfim, criando todo esse bolo fecal que vai dar merda. Mas elas preferem defender isso. E por quê? Por quê? Ninguém sabe, eu não consigo imaginar o porquê. Eu só consigo imaginar que é puro elitismo, entre aspas. Eu não tenho outra palavra melhor para isso. É algum tipo de... sei lá, não tem. É frustrante ver a quantidade de pessoas que concordam com isso e onde elas querem chegar com isso. Bem, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ficado claro e até o próximo episódio. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente vai respondendo. Tchau, tchau. Smoke weed every day.